Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar os 12 livros que eu separei para ler em 2025. Confesso para vocês que foi difícil selecionar os livros. Na verdade, são tantos livros que eu quero ler que um dia eu montava uma lista, no dia seguinte a lista estava completamente diferente. No final das contas, eu acabei de selecionar, de definir os livros agora há pouco e resolvi bater o martelo, encerrar a escolha e gravar logo, porque com certeza a lista do dia seguinte seria outra. Mas vamos lá. Eu separei cada livro para um mês específico, então em janeiro eu vou ler Breve História de Quase Tudo. E eu selecionei esse livro principalmente, pelo título, que ele vai dar um apanhado geral sobre quase tudo, mas principalmente pelo que eu vi no sumário correspondia àquilo que eu estava procurando. Como, por exemplo, a parte 1 tem o título Perdidos no Cosmo, como construir o universo, bem-vindo ao Sistema Solar. A parte 2, o título é O Tamanho da Terra, A Medida das Coisas, Os Quebradores de Pedra. Na parte 3, nós temos O Despontar de uma Nova Era, O Universo de Einstein, O Átomo Poderoso, Física das Partículas, Planeta Perigoso, parte 4. Então, principalmente por falar sobre o universo e também sobre a Terra, como tudo começou, era exatamente o que eu estava procurando. Eu só não sei como que ele vai abordar isso aqui no livro, e é isso que me fez escolher o livro, porque eu estou muito curiosa e com muita vontade de ler e estudar essa obra. Vou passar janeiro estudando. Breve História de Quase Tudo. É interessante porque a partir daqui é que eu pretendo escolher outros livros com base nos assuntos que eu vou estudar aqui nessa obra. Em fevereiro eu separei o livro Armas, Germes e Aço, e aqui fala que esse livro ele faz uma revisão da evolução dos povos em uma viagem através de 13 mil anos de história dos continentes. E o autor ele vai concluir que a dominação de uma população sobre outra tem fundamentos militares, armas, tecnológicos, aço, ou nas doenças, germes, que dizimaram sociedades de caçadores e coletores, assegurando conquistas. Assim, alguns povos desenvolveram tecnologia que proporcionou a expansão de seus domínios e aumentou a resistência a doenças, entre outros fatores, conferindo-lhes grande poder político e econômico. É um livro que eu também quero estudar, um assunto que muito me interessa, por isso, em fevereiro temos Armas, Germes e Aço, e eu também quero ler outros livros do autor. Vou começar com esse daqui. Mês de março eu vou ler O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. E aqui fala que O Mundo Perdido, o último dos grandes livros de aventura da era vitoriana, o primeiro romance de ficção a trazer dinossauros, influenciando a literatura e o cinema através de artistas tão diversos quanto Érico Veríssimo, Ray Bradbury e Steven Spielberg. Conan Doyle acaba alcançando o duplo efeito anunciado desde o começo, despertar a curiosidade científica nos leitores jovens e resgatar o senso de aventura adormecido nos mais velhos. Em 1912, Arthur Conan Doyle, então já consagrado criador de Sherlock Holmes, nos apresentou outro personagem tão genial quanto genioso, o professor Challenger. Desacreditado por seus pares, ele reage furioso a quem questiona a veracidade de suas afirmações fantásticas, de que há um mundo perdido na América do Sul, repleto de animais pré-históricos. Aquele mundo perdido não só é habitado por dinossauros, mamíferos e aves gigantes, de diferentes eras, vivendo em conjunto, mas também por tribos rivais de índios e primatas. Parece ser muito interessante e era exatamente o que eu estava procurando, uma ficção que se passa nesse período pré-histórico. Então, em março temos O Mundo Perdido. Em abril eu vou ler O Mundo de Sofia. Esse livro eu já li há muito tempo que eu não lembro. Inclusive eu li numa edição antiga que tinha uma capa azul. E esse livro ele é sempre indicado para quem quer começar a ler filosofia. Então nós temos esse romance que traz um apanhado sobre a história da filosofia de maneira, acredito, de maneira mais leve, até mesmo porque é indicado para jovens leitores. E aqui no sumário, a gente encontra temas sobre os mitos, os filósofos da natureza, Demócrito, Sócrates, Atenas, Platão, Aristóteles, o helenismo, a Idade Média, a Renascença, Descartes, Spinoza, Locke, o Iluminismo, o Romantismo, Hegel, Kierkegaard, Marx, Freud e por aí vai. Então temos aqui em 2025 O Mundo de Sofia. Esses dois livros que eu vou mostrar para vocês vai ser uma releitura
que é Ilíada, eu vou ler no mês de abril. Eu li esse livro em 2023, se tornou um dos melhores livros que eu li na vida, me surpreendeu. Como eu não consegui reler esse ano, eu não quero deixar passar muito tempo, enquanto que a história ela está fresca na minha mente, então eu quero revisitar. Quando eu li pela primeira vez foi no Clube Tour Literário, então eu fiz um estudo mais aprofundado, foi um projeto de leitura coletiva. Dessa vez não, eu simplesmente quero pegar, ler para poder relembrar a história e assim ter contato com o livro, revisitar as minhas anotações também. É um livro maravilhoso, se você ainda não leu, leia, vai te surpreender. Isso aqui foi incrível. Também vou reler Odisseia, que junto com o Ilíada também está na minha lista dos favoritos. E a mesma situação, eu quero reler para poder relembrar e também para dar continuidade a esse contexto, né, da época. Mês de julho eu vou ler A Cartucha de Parma, do Stendhal. Esse livro eu estava querendo ler esse ano, mas não deu, então ele entra na minha lista dos 12 livros. E eu quero muito ler esse livro pelo contexto da Era Napoleônica. Aqui, se eu não me engano, se passa na época da Batalha de Waterloo, algo assim. Então a gente está no final ali da Era Napoleônica, no governo dos 100 dias. Não sei qual exatamente o período histórico que trata aqui. E aqui fala, né, que o protagonista ele vagueia sem saber que está no meio de um acontecimento importante, que no caso é a Batalha de Waterloo. Então é esse o contexto em que a história se passa. Mas eu vou, assim que eu fizer a leitura, é que eu vou saber mais detalhadamente qual o período que esse livro ele aborda. Se ele vai falar sobre outras revoluções pós-Napoleão, não sei. Quando eu fizer a leitura, eu vou saber mais detalhadamente sobre o que se trata aqui o livro e a gente conversa sobre A Cartucha de Parma. Em agosto eu vou ler a biografia do Lima Barreto. Esse vai ser uma releitura. Eu já tinha avançado bastante, estava na página 334, mas eu não finalizei. Mas eu lembro que foi um livro que me prendeu bastante, eu gostei muito da leitura, ela é muito fluida e principalmente, além de falar sobre a vida e a obra do Lima Barreto, vai também falar sobre o contexto histórico e essa parte também foi sensacional. Muito bom esse livro, sempre ficar de olho nele, querendo encaixar, e agora chegou a vez da biografia do Lima Barreto. Setembro eu vou ler O Polímata, uma história cultural de Leonardo da Vinci, a Susan Sontag, de Peter Bucker. Esse livro eu também estava querendo ler há muito tempo, história cultural. Pelo sumário, ele também despertou muito meu interesse, né? Ele vai começar com uma introdução, explicando o que é um polímata, um capítulo falando sobre o Oriente e Ocidente, os gregos, romanos, China, início da Idade Média Europeia, o mundo islâmico, a Alta Idade Média. Segundo capítulo, a Era do Homem Renascentista, muito bom. Muitos assuntos interessantes, identifica 500 polímatas ocidentais, explora suas conquistas abrangentes, e evidencia como sua ascensão correspondeu a um rápido crescimento do conhecimento nas eras das invenções da impressão, da descoberta do novo mundo e da revolução científica. Só mais recentemente é que a aceleração do conhecimento levou a maior especialização e a um ambiente que dá menos apoio a acadêmicos e cientistas de amplo espectro. Está aqui. O Polímata, leitura de setembro. Outubro, temos por aqui Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Esse também já apareceu em alguma outra lista minha também, só que eu não consegui concluir a leitura, então volta para a lista dos 12 livros, agora para ler em 2025. De 2025 não passa. Roberto Bolanho é um autor que eu gosto bastante. Já li outro livro dele, que é o 2666. Já tem um tempo também que eu li esse livro e está na hora de voltar aqui. Esse autor que eu gosto bastante. Então, outubro, lerei Os Detetives Selvagens. Novembro, eu separei a biografia do Napoleão, o homem por trás do mito, já que esse ano eu li muitos livros que têm o contexto da Era Napoleônica, que é um período que eu acho bem interessante da história. Então acaba sendo oportuno conhecer mais sobre a figura do Napoleão, e eu vou começar por essa biografia. Então, novembro, biografia do Napoleão por aqui. Por fim, temos O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Essa aqui também é uma releitura. Também já apareceu em alguma lista dos 12 livros para ler, mas nesse caso aqui eu consegui concluir a leitura. Mas é um livro que eu quero reler de tempos em tempos, até mesmo porque ele está na minha lista dos favoritos da vida. E também foi um livro que eu não fiz vídeo aqui no canal, eu só comentei no final, né, daquele vídeo de encerramento do mês, dos livros lidos, comentei sobre a minha experiência de leitura. Mas eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu deixei passar muitas reflexões filosóficas, mas ainda assim é um livro que me prendeu de um jeito que eu não conseguia largar esse livro. Ele me fisgou
Porque, além de ter essas camadas mais profundas, essas reflexões mais densas, ele também tem um contexto histórico muito interessante, muito rico, e também toda uma trama, toda uma intriga, toda uma investigação entre os personagens aqui, crimes acontecem. Então são combinações perfeitas que fazem com que esse livro ele seja uma obra riquíssima, fascinante. Quem ainda não leu, leia, porque isso aqui é maravilhoso. É aquele tipo de livro que vale a pena ler, reler de tempos em tempos, que a experiência ela só enriquece. Então, em dezembro, vou ler O Nome da Rosa, encerrando o ano de 2025, encerrando o projeto dos 12 livros para ler. Bom, então é isso, pessoal. Esses são os livros que eu separei, né, para o desafio dos 12 livros para ler em 2025. E se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários como que foi sua experiência. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos do canal. Obrigada pela companhia e até mais!